Pessoal, livro, página 60. Capítulo novo. Tá aí na tela aí de vocês. Já volto, rapidão. Marcelo, entrar. Página 60. Página 60. Segmentos de reta, pessoal. Ó, vou ler aqui a introdução, vou seguir passo a passo do livro para eu não pular nada, porque eu preciso falar sobre tudo de segmento de reta hoje. Ó, a tecnologia moderna criou ferramentas importantes para o deslocamento urbano, que a gente conhece, que é o quê, pessoal? O GPS. Usou GPS alguma vez na vida, né? Muitas vezes. Ok. Ó, temos os aparelhos GPS e os sistemas de busca de mapas que visam estabelecer rotas para interligar um ponto de partida até o outro de chegada. Olha a ilustração aqui. Eu estou partindo aqui do ponto A, e aí ele vai me levar até o ponto B, depois até o ponto C, depois até o D, depois até o E, e chego aqui no F. Cada linha dessa, pessoal, um segmento, tá? É um segmento do trajeto que eu preciso fazer. Parte do meu trajeto, tá? É um segmento de reta, tá bom? A trajetória é constituída por vários elementos, para os quais a geometria buscou estabelecer relações de medidas. Segmento de reta é uma parte de uma reta. Gente, uma coisinha aqui para vocês, ó. Podem anotar que eu não sei se no livro fala. Reta não tem fim. Ó, quando vier uma seta de cá, para cá e também tem continuidade para cá. Isso é uma reta. Agora, quando for um segmento, pessoal, é uma parte de uma reta, ó, do ponto A até o ponto B. Isso é uma parte de uma reta. Isso é segmento. Então, você vai destacar aqui, ó. O segmento de reta é a parte de uma reta. Então, ele possui uma origem, ou seja, um início, e também possui um fim. Olha aqui, ó. Essa reta aqui, o segmento AB, ó, o segmento AB, ou seja, do ponto A até o ponto B. Tem início aqui no ponto A e tem fim aqui no ponto B, tá? Olha aqui no mapa, pessoal. Essa reta aqui, ó, ela é grandona, ela tem continuidade, vai continuar. Só que eu estou olhando o quê? Só esse segmento, só do ponto A ao ponto B. Isso é a parte dessa rua aqui, ó, é a parte dessa reta. Reta não tem fim. Se aparecer, por exemplo, a B, aqui apareceu uma setinha para cá, uma setinha para cá. Está dizendo que é uma reta. Tem continuidade para cá e tem continuidade para cá. Agora, se aparecer isso aqui, ó, AB, e só esse traço aqui, quer dizer que é um segmento. O segmento é só uma parte dessa reta, ó. Essa rua toda aqui, ó, eu quero só essa parte que eu vou andar, só de A até B, tá? Então, é só esse segmento, A, B. Segmento é a parte dessa reta toda, eu quero só essa partezinha do A até o B. Essa partezinha se chama segmento de reta, e ela tem início e tem fim. A reta não, tá? Na reta a gente não vai distinguir nem início nem fim. Agora, numa parte da reta, uma parte, um pedaço, um segmento, sim, tem início e tem o fim. Nesse caso aqui, ó, começou no ponto A, terminou no ponto B. Todo mundo entendeu o que é um segmento de reta? Sim? Sim, o celular tinha desligado aqui. Parte da reta tem início e tem fim. A reta não tem fim. Vai para um lado e para o outro, vai indo. Agora, o segmento não, é só um pedaço dessa reta. Começa em um ponto, termina em outro, tá? Vamos classificar esses segmentos de retas aqui, ó. Classificando esses segmentos de reta. A primeira classificação vai ser essa aqui, ó, segmentos consecutivos. O que é um segmento consecutivo? Nessa figura aqui, a gente tem 3 segmentos de retas. Ó, a gente tem esse segmento AB, tem esse outro segmento aqui BC, tem esse outro segmento aqui CD. São 3 segmentos.
Por que a gente diz que eles são consecutivos? Ó, eles não estão na mesma reta, ó. A reta B está aqui, a reta BC está de cá e a reta CD está de cá, tá? Os segmentos não estão na mesma reta, não estão numa linha reta. Então, a gente diz que eles são consecutivos. Por quê, pessoal? Concorda que o fim de um é o início do outro? Ó, o segmento A começa aqui. Ele vai terminar aqui no B. O segmento... Concorda que o fim dele é o B, mas concorda que esse B é o início desse segmento BC? O Sim, início. Então, a gente tem um ponto em comum, ó. O fim do segmento AB, que é o pontinho B, vai ser o início do segmento BC. Então, vai ter um ponto em comum. O fim de um é o início do outro. A mesma coisa acontece aqui, ó. O fim do segmento BC, o Czinho. Esse mesmo C é o início desse segmento CD. Então, o fim de um segmento e o início do outro. Aí a gente tem o quê? Segmentos consecutivos. Por quê? Tem pontos em comum. Destaque isso aqui, ó. Dois segmentos são consecutivos quando tem uma extremidade em comum. Então, ó, o segmento AB é consecutivo ao segmento BC. Por quê? O fim do AB é esse B. O início do segmento BC, aqui, ó, dessa linha BC, é o pontinho B. Então, ele é comum os dois segmentos. Então, sempre que a gente tem um ponto em comum, a gente tem, então, um segmento consecutivo. O fim de um segmento é o início do outro. Tudo bem aqui com segmento consecutivo? sim. Sim? Próxima classificação. Nós vamos ter segmentos colineares. Dizer segmentos colineares. Eles estão sobre a mesma reta suporte. Olha aqui, ó. Eu tenho essa reta R, tá vendo? Ó, setinha para cá, quer dizer que a reta vai ter continuidade, mas que não esteja aparecendo. E sobre essa mesma reta, eu tenho o segmento AB, tenho o segmento BC e tenho o segmento CD, tá? Então, quando os segmentos estão na mesma linha, a gente diz que eles são colineares, tá? Dois segmentos são colineares quando estão sobre a mesma reta suporte. Então, está sobre a mesma linha, ó. Esse segmento AB, esse segmento CD, são colineares? Sim ou não? Não. Claro que são, não está na mesma reta? Ah, tá, sim. Aqui no início tem o segmento AB, aqui no final tem o segmento CD. Está na mesma reta, então são colineares, tá bom? Quando eles são consecutivos, eles não vão estar na mesma reta. Vai ter apenas o ponto em comum. O fim de um segmento é o início do outro. Agora aqui, ó, quando os segmentos estiverem na mesma reta, eles são colineares. Então, esse segmento AB com esse CD é colinear. Esse BC com esse AB também é colinear. Então, consecutivos têm um ponto em comum. O fim de um segmento é o início do outro. Colineares, os segmentos vão estar na mesma linha, na mesma reta. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Então, a última classificação de tipos de segmentos. Segmentos adjacentes. Adjacente, pessoal, a palavra adjacente vem de junto, tá? Perto, próximo, vizinho, um do lado do outro, tá? Quando que a gente diz que esses segmentos serão isso? Serão adjacentes? Quando eles forem ao mesmo tempo, ó, ao mesmo tempo, colineares e também consecutivos. Ou seja, vão estar na mesma reta, na mesma linha, ser consecutivos, ou seja, vai ter um ponto em comum. O fim de um segmento vai ser o início do outro. Olha aqui o exemplo. Eu tenho aqui uma reta e aqui eu tenho o segmento AB e o segmento BC. Esses dois segmentos, pessoal, o AB e o BC, eles são colineares? São. São. Está na mesma reta. E eles são consecutivos? Sim. Sim, pessoal. Ó, Sim. o ponto em comum é qual?
Ó, A termina aqui no B. E aqui no B já começa aqui para vir no C. Então, tem um ponto em comum. O fim de um segmento é o início do outro. E se estão na mesma reta, são colineares. Se são colineares e são consecutivos, eu posso dizer que eles são o quê? Adjacentes, tá? São segmentos adjacentes. Outro segmento aqui, ó. Esse segmento BC, esse segmento CD. Eu posso dizer que eles são adjacentes? Sim. Sim. São colineares? Sim, está na mesma reta. O fim de um é o início do outro? Sim. Sim, tem um pontinho Não. comum C, ó. Sim. O BC e o CD. Tem um ponto em comum. Então, eles são consecutivos. O fim de um é o início do outro segmento. Então, na mesma reta, são colineares. Então, se ao mesmo tempo eu observo que eles são colineares e também são consecutivos, então eu digo que eles são adjacentes. Tá? Aqui, ó, o AB e o BC, e o AC e o CD aqui que ele pegou. Vamos observar esse AC e CD. Ó, AC e o outro que ele falou aqui, CD. São consecutivos? São? Sim. Então, ó, AC no C. E aqui começa, ó, CD. Então, são consecutivos, tem um ponto em comum C. Eles são colineares? Sim. Na mesma reta. Ó, o AC e o CD na mesma reta. Então, são adjacentes. Tá bom? Agora me fala uma coisinha, pessoal. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. A gente tem a reta. E aqui a gente tem o pontinho A. Tem um pontinho B. Tem um pontinho C. Tem um pontinho D. Aí. Observar esses dois segmentos aqui, ó, para a gente ver se eles são adjacentes ou não. O AC e o BD. Primeira pergunta: são colineares? O AC O AC e o AD são. são colineares, tá tudo nessa reta. Okay. A outra pergunta: eles são consecutivos? Sim. Sim? Sim. Não, não tem ponto em comum. Cadê o ponto em comum? O do A e o C não é o B? Mas aí eu não posso ter ponto interno em comum. Ponto tem que ser na extremidade. Ó, o AC termina no C, mas aqui não começou aqui no C, então não é consecutivo. Eu não posso ter ponto interno, Sim. tá? Posso ter ponto interno. Olha outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, de novo, tem o A, tem o B, tem o C e o D. Vamos olhar aqui os seguintes segmentos. Vou ver aqui. C, aqui. BC e AC. Aqui, esses dois segmentos, o AC e o BC, eles são colineares? Não, né? Não. Na mesma reta. Ó. Sim, colineares são. O A até o C e o B até o C. Eles são consecutivos? Tem ponto em comum? Não. Tem um ponto em comum, que é o C, ó. Os dois terminam no C. Mas eu não posso dizer que é adjacente, ou que é consecutivo. Porque no consecutivo, o fim de um é o início do outro, tá? Então, aqui eu não considero. Mesmo que considerasse que ele era consecutivo, eu não posso dizer que é adjacente. Por que não? Olha aqui, ó. Dois segmentos são adjacentes quando são colineares e consecutivos ao mesmo tempo. Ótimo.
congruente quer dizer que é ao mesmo tempo. E não possuem pontos internos em comum. Se você observar aqui, ó, se você observar do A até o C, no meio dele eu tenho esse pontinho B, não tem? Sim. Do C até o D, concorda que o B, que está no meio do AC, faz parte desse segmento BC? Então, é um ponto que tá no meio que é comum. Eu não posso ter isso. Mas que eu classifique esses dois como consecutivo e como colinear, não vou dizer que é adjacente. Porque aqui no meio, ó, no meio do segmento AC, eu tenho esse pontinho B, ele faz parte desse segmento BC, eu posso ter em comum. Olha aqui quando a gente diz que era adjacente. O AC e o CD. A gente classificou ele como adjacente. Mas observa que, embora aqui no meio eu tenha esse pontinho B não tem nada a ver com esse segmento CD. Então, é ponto interno, mas não é comum com esse outro. Então, eu continuo dizendo que ele é adjacente, tá? Olha o outro caso. O AB com o BC. São colineares, são consecutivos. Ó, aqui no meio não tem nada, aqui no meio não tem nada. Então, não tem ponto interno. Então, continua sendo adjacente, tá? Não pode ter um ponto que está no meio de um segmento e faz parte do segmento. Aí não pode, tá? Então, pode quando eles são colineares e consecutivos e não tem ponto interno em comum, aí eu classifico eles como adjacente. Tudo bem? Tudo bem. Então, 3 classificações. Seguindo. Na página aí, 1.4. Está lá na página 63. Medida de segmento de reta. Pessoal, a gente viu lá, segmento de reta, uma parte de uma reta. Tem início e fim. Então, tem como eu saber qual é a medida, tá? Nesse caso aqui, ó, a medida do segmento AB, 6 centímetros. Vou pegar uma régua e vou medir ele. O exercício vai dar as medidas e você vai analisar. Mas tem como medir, porque tem início e tem fim. O segmento é só uma parte de uma reta. Se tem início e tem fim, eu consigo saber quanto que está medindo ali do início até o fim. Certo? A reta Certo. não tem como eu medir, gente. A reta não tem fim. Ela é infinita para cá e infinita para cá. Então, não vai ter o fim. Agora, a parte dessa reta, que é esse segmento de reta, ele tem início e tem fim. Então, tem como eu saber qual é a medida dele. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Olha aqui como a gente lê, ó. Mede quer dizer medida do segmento AB. Se tem o A e o B, ou seja, é o ponto de início sempre com a letra maiúscula, tá? Reta vem com letra minúscula, reta R, S. Cada ponto vem com letra maiúscula. O pontinho A até o pontinho B. Se vem AB e só um traço em cima, significa que é o segmento de A até B. E é igual a centímetros. Se tem início e tem fim, eu consigo medir essa distância. E por último aqui, não por último, ainda falta. O que significa a palavra congruentes? São Que não iguais. se encontram? Não, iguais, mesma medida. Tá? Aqui embaixo, ó. A palavra congruente na geometria é usada para expressar o mesmo valor, forma ou tamanho. Não importa a posição, tem a mesma medida. Olha esses dois segmentos. Eu tenho o segmento AB e o segmento CD. Gente, esses segmentos aqui, eles são consecutivos? Não, né? Não tem ponto em comum. Tá um de um lado, o outro lado, o outro lado. Então, não é consecutivo. São colineares? Não? Não, para ser colinear tem que ter a mesma reta. Aqui não tá, ó. O segmento AB está nesse canto, o segmento CD está no canto de cá. Então, não está na mesma reta. Mas o tamanho deles é o mesmo, ó. Então, eu vou dizer que esse segmento AB é igual a esse segmento CD. Eles são o quê? Congruentes, tá?
tem a mesma medida. Então, se tem a mesma medida, não importa se está longe, se está perto, se é consecutivo, se não é, se é colinear, se não é. Tem a mesma medida, então eu digo que ele é o quê? Congruente. Tudo bem? Tudo. Ótimo. Ó, o segmento de reta AB é congruente com o segmento de reta CD. O AB é congruente com esse CD. Agora sim, a última coisa. Ponto médio. Gente, o que você entende por médio? Ponto médio. Meio, metade, sei lá. Tá? Olha aqui, ó. O ponto médio divide um segmento de reta em dois segmentos iguais. Então, é a metade. Divide em dois segmentos congruentes. Olha aqui. O ponto médio, o segmento AB, ó, do A ao B. Vamos supor aqui que ele está medindo. Vamos colocar outro aqui. Vamos supor que ele está medindo até aqui, ó. 4. Isso aqui. Mais fácil a explicação. Então, do A até o B. Qual que seria o ponto médio aqui? O que é esse negócio aí, o B? Ó, do A até o B. Tem quantos? Qual é a medida do segmento AB aqui? 4? 4 centímetros, ó. A ao B. Vou colocar aqui embaixo. Do A até o B, 4 centímetros. Onde que seria o ponto médio aqui? 1,5? Gente, a metade de 4 é quanto? 2. Então, é no meio, tá? No meio, ó. Aqui seria o ponto médio, tá? Então, ó, o segmento AB, se ele estiver medindo 4 centímetros, o ponto médio dele, aqui, ó, o ponto médio vai estar bem no meio, aqui, ó, bem no 2. E aí, ele está dividindo esse AB em duas partes, ó. Esse AM mede 2 e esse MB mede 2. Ó, o ponto médio divide o segmento de reta em dois outros segmentos iguais. Então, era só o segmento AB, esse grandão, que está medindo 4 centímetros. Quando ele colocou o ponto médio é bem no meio, divide em duas partes iguais. Então, formou outros dois segmentos. Do A até o C aqui, ou do A até o M, mede 2, e do M até o B, que mede 2. Então, o segmento serve para dividir, o ponto médio serve para dividir o segmento em dois outros segmentos iguais. Tudo bem? Tudo. Sim? Então, amanhã eu mando os exercícios que devem ser feitos sobre esse conteúdo, tá? Hoje vai sem tarefa, tá bom? Tá. Beleza. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau.